Paz, meus irmãos, vamos nós de novo falar sobre esse assunto tão precioso que é família, irmãos. E é um assunto que eu gosto de falar, eu acho que todos, né? Pelo menos eu acredito que sim, todos que entendem o princípio de Deus para a família e esse projeto maravilhoso que Deus tem, gosta de falar, de ler sobre o assunto e de viver esse projeto maravilhoso de Deus, né? E a Bíblia é repleta de referências que nos traz à memória de fato como é importante isso e como nós precisamos ter essa percepção que Deus tem ao criar a família, da importância, do grau de importância que tem e a gente caminhar dentro dessa mesma visão, dessa mesma perspectiva de Deus para a família. E o assunto que eu quero trabalhar com vocês hoje sobre a família é exatamente isso, é a família, a criação de Deus dentro de uma perspectiva bíblica, irmãos, que é o que precisa estar no nosso coração. Não interessa o que o mundo diz sobre família, não interessa o que a filosofia diz sobre família, não interessa o que a cultura diz sobre família. O que importa para nós como crentes em Cristo Jesus é o que a Bíblia diz sobre família. O resto é resto, irmãos. Mas o que é inerrante, irreparável, é a palavra de Deus. E é esse conceito que precisa estar registrado no seu e no meu coração. É isso que torna diferente nós, famílias da aliança, para aquelas que não estão aliançadas com Deus. Nós nos movemos, nós somos moldados de acordo com a perspectiva da palavra de Deus, os seus princípios, os conceitos da palavra de Deus. E eu quero começar o texto básico, é o início de tudo, irmão, Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis, nós vamos considerar 3 porções aqui do livro de Gênesis. E a primeira é capítulo 1, verso 27 e verso 28. Que nos diz assim: assim Deus criou o ser humano, ou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A gente vai mais um pouquinho para frente, Gênesis capítulo 2, verso de número 18 e verso 24. Gênesis 2, 18 e 24, que nos diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora nós vamos mais um pouquinho para frente, no capítulo 3 de Gênesis, e nós vamos ler os versos 1 a 6. Gênesis 3, verso de 1 a 6, que nos diz assim: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma dos frutos de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu.
E deu também ao marido e ele comeu. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai bondoso, graças nós te damos pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra e o Senhor falar conosco. Porque quando acessamos a Tua palavra, o Senhor fala ao nosso coração. E a nossa oração é que o Teu Espírito Santo, que é aquele que ilumina a nossa mente, que nos dá entendimento para compreender as Tuas verdades, possa agir na nossa vida de maneira graciosa, nos ensinando e aplicando a sua palavra com graça e poder na nossa vida, para que assim sejamos, ó Deus, alimentados, edificados, fortalecidos, desafiados, Senhor, a caminhar diante da Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra ministre no nosso coração, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, os textos que nós acabamos de ler é o princípio de todas as coisas, porque mostra a criação do homem, da mulher, a instituição do casamento, a fala de Deus, a bênção de Deus para a família, a direção de Deus, mas ao mesmo tempo mostra também os perigos que enfrentaremos ao longo da nossa caminhada como família, irmãos. Precisamos entender, e a Bíblia, ela tem esses conteúdos para mim, para você, para todos nós, que caminhamos de fato de acordo com a palavra do nosso Senhor. E se faz necessário continuamente refletirmos sobre família dentro deste ponto de vista bíblico, irmãos. Temos que acessar continuamente, falarmos continuamente sobre família, pensarmos sobre família, voltados sempre com os nossos olhos para os conceitos bíblicos sobre família, tendo exatamente o referencial de que é projeto de Deus. É projeto de Deus. Se nós perguntarmos culturalmente, ou a sociedade, o que é família, eles vão dizer que família é uma instituição, ou a família tradicional, melhor dizendo, é uma instituição falida. Não é não, irmãos. Essa falha é do diabo. Não é bíblica. E é por isso que nós não pensamos como o mundo. Nós pensamos biblicamente, amém? Quando pensamos biblicamente, teremos essa percepção que é de Deus. E é o que importa para mim e para você, para minha casa, para sua casa, para a nossa família. É o que importa. O mundo lá fora pode estar desabando com as suas famílias, mas a nossa, nós estamos alicerçados na graça. Nós estamos firmados em Deus. Nós estamos direcionados pela palavra, pelo conceito bíblico que Deus traz para nós. E nós vivemos dentro desse contexto, irmãos, que tem ido de mal a pior com tudo, que se chama de mundo pós-moderno, onde o conceito bíblico ele é relativizado. E de fato, né, irmãos? A Bíblia já não faz mais sentido. E pasme, para algumas ramificações que se dizem evangélicas, ao ponto de líderes dizerem assim que a Bíblia contém alguns erros. E por não se moldar ao contexto atual, ela se desatualizou. E ela precisa ser atualizada. Da onde a Bíblia diz isso? Quando que a Bíblia diz de si mesmo que ela é inspirada por Deus. E ela é útil para a educação, para a correção, para a disciplina, para a salvação, é o que torna um homem sábio para a salvação. Entre a fala de Deus e a do mundo com quem nós ficamos, irmãos, com a fala de Deus através das Escrituras. E não importa o que estamos vivendo. Porém, diante de tudo isso, nós como família vivemos em perigos. Perigos variados, irmãos, de ordem filosófica, cultural e espiritual. É ataques por todos os lados. E é por isso, irmãos, que em virtude de todos esses perigos, o que precisamos fazer? Retornar ao princípio. Aquilo que deve reger a nossa casa, a nossa vida. É aquilo que Deus estabeleceu para nós. É através disso que nós vamos o quê?
blindar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. E é por isso que precisamos mais do que nunca, irmãos, nos firmar no que a Bíblia diz a respeito da família, de casal, de casamento, da instituição familiar. Nos apegar a isso, para que a gente possa o quê? Proteger a nossa casa, irmãos. O bem mais precioso que Deus nos concedeu aqui nesta vida, a nossa família. Pelo menos é para mim, o bem mais precioso. E é por isso que precisamos cuidar. E quando nós entendemos isso, pela perspectiva bíblica, irmãos, nós vamos lutar com unhas e dentes, e vamos fazer o que for preciso, para a gente viver o que nós cantamos. Família alicerçada na graça, debaixo da bênção. O desafio é grande, mas é possível. E por que é possível, pastor? Porque Deus diz que é possível. E a primeira verdade que a gente precisa guardar no nosso coração, que vai fazer com que tenhamos uma visão diferente da nossa casa, da nossa família, irmãos, é que família, ele sempre foi e será um projeto de Deus. E tudo que Deus faz, irmãos, é o quê? É bom. Porque Ele sabe de todas as coisas. Quem sou eu para dizer que a família é uma instituição falida, quando Deus, a palavra diz que é bênção? Ele é Deus. Ele sabe o que faz. Eu nem sempre. Pelo contrário, erramos e muito, tentando fazer o que nós achamos que tem que ser feito, ao invés de perguntar a Deus como deve ser feito, até na construção e na edificação da nossa casa, irmãos. E é por isso que muitas vezes falhamos, porque queremos fazer a nossa maneira, achando que é um projeto nosso. Não é. É um projeto de Deus. E quando nós entendemos isso, muda a perspectiva da família, irmãos. O texto de Gênesis 24, que diz: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Essa é a visão de Deus para a família. É a instituição de Deus, é o projeto primordial para a humanidade, irmãos. Desde o início de todas as coisas, Deus criou, Deus formou esse projeto. Deus chamou o homem e a mulher. Família tradicional, alicerçada na palavra de Deus. Não tem outro modelo, irmãos. Deus chama e cria homem e mulher. O que passa disso é do mundo, é do maligno. Isso é o que Deus estabeleceu. E é o que precisa estar patente no nosso coração, na nossa visão. Deus, formando esse projeto, estabelece essa união entre um homem e uma mulher como que base fundamental para a formação de uma nova sociedade, uma cultura, irmãos. É Deus criando. É Deus fazendo. É Deus estabelecendo. Então é uma instituição de fato sagrada, irmãos. E é alicerçada sobre o quê? Sobre os princípios de Deus, sobre a vontade soberana. É por isso que a família é a nossa primeira escola do amor, do caráter, do respeito. É lá que aprendemos a amar como Deus nos ama. É lá que aprendemos a respeitar uns aos outros, os outros, a amar a Deus acima de todas as coisas. É no seio da família que o nosso caráter é moldado, irmãos, de acordo com a vontade de Deus. É por isso que é tão importante. E quando eu olho para a família dentro desse prisma, ou dessa perspectiva que é de Deus, que é bíblica, eu vou ver a família como algo de máxima importância na minha vida. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar da minha família, em todos os aspectos. E por quê, pastor? Porque é projeto de Deus, irmãos. E tudo que é de Deus é bom, é bênção.
E eu quero o que é bom de Deus para a minha vida. Eu quero o que é bênção de Deus para a minha vida. Então essa instituição de que Deus criou, que é um projeto dele, ei, irmão, é bênção para nós. Eu amo a minha família e amo viver no contexto da minha família, irmãos. Se eu passo 2 dias ou 3 dias fora de casa, eu fico doido para voltar para casa. É o meu porto seguro, é o meu lar, é a minha casa. É onde eu estou perto de pessoas que me amam, que eu amo. É onde, de fato, o meu coração está, por onde quer que eu vá. Se eu não vejo isso desta forma, tem alguma coisa errada, irmãos, que eu preciso ajustar, alinhar com aquilo que Deus estabelece para nós. Se alguma coisa não sai desta forma, o problema não está na instituição que Deus criou, está em nós, que estamos construindo de maneira errada. Mas é bênção para a nossa vida. A Bíblia nos ensina o que Deus ajuntou, não separe o homem. O texto é para dizer, enfatizar a verdade da santidade, do vínculo matrimonial que sela a família, irmãos. Uma fala para os jovens. Nós não casamos apenas para suprir uma necessidade nossa sexual. Se entramos por um casamento somente por esse motivo, você não entendeu o propósito de Deus. Fatalmente, a sua vida matrimonial falhará. E muito menos a sua família não será edificada. Nós nos casamos porque entendemos de fato que este é um projeto de Deus. Que através de uma família, Deus tem propósito, Deus tem planos. Não é só procriação, não é só sexo. É propósito eterno de Deus. Como Deus disse para Abraão, irmãos, através de sua família, todas as famílias da terra serão o quê? Então Deus chama a família com uma missão. E o propósito é se abençoar, ou abençoar outras, na medida que Deus vai nos abençoando. É entendendo esse projeto maravilhoso de Deus, e nos adequando a Ele, e nos moldando a Ele. Isso que é importante entender. E isso precisa mover a nossa vida. Então é nesse ambiente de unidade, de santidade, que precisa ser prevalecida dentro do lar, onde as virtudes, irmãos, cristãs, é claro, porque a gente está falando de família da aliança, elas são cultivadas. E na medida que nós vamos vivendo esses princípios, essas virtudes cristãs, nós vamos passando de geração, como nós cantamos, que até 1000 gerações a nossa casa será uma abençoada. E por quê, irmãos? Porque nesse ambiente de unidade, as virtudes cristãs vão ficando em evidência, e os nossos filhos vão aprendendo isso. Amar a Deus, a amar os seus cônjuges, a amar os seus filhos, a amar a sua casa, a amar a sua família, a amar a Deus sobre todas as coisas, a ter estima pela palavra do Senhor, a ter temor de Deus, a ter reverência do Senhor. Nós vamos transmitindo isso para outras gerações, irmãos, a servir, a caminhar em obediência ao Senhor. Uma aplicação prática para esse princípio é cultivar um lar onde o amor, respeito e comunicação seja priorizado, irmãos. Precisamos fazer isso. Pastor, mas isso é tão difícil. E quem te disse que seria fácil, meu filho? Quem te disse? É construção. E toda construção tem percalços, tem dificuldade. Pastor, eu não consigo. Consegue? É só ficar. Ah, pastor, mas é difícil demais mudar isso, aquilo. Meu filho vai jejuar, vai orar, entra em propósito com Deus, coloca o seu coração diante de Deus, porque não tem nada que Deus não possa transformar, irmãos. Amém? Porque nós gostamos sempre de justificar as coisas, não é? Ah, pastor, é muito difícil porque do outro lado o gênero é difícil. Mas não tem gênero que Deus não possa mudar, irmãos. Desde que eu tenha a humildade de me colocar diante do Senhor.
Senhor, trabalha em mim. Quebra o meu ego, quebra a minha vida. Quebra esse vaso e faça de novo. Tudo depende do que você quer com Deus. Mas quando nós entendemos que é projeto de Deus, eu vou fazer o que for preciso, irmãos. Para quê? Para que esse projeto de Deus se cumpra na minha vida. Porque através dele eu sou abençoado. Minha casa é abençoada. E outras famílias são abençoadas, irmãos. A propósito. Mas Deus nunca disse que seria fácil. Mas quando nós entendemos que é de Deus, irmãos, nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos compartilhar experiência, e nós vamos nos fortalecendo no Senhor e vencendo os percalços da vida, que certamente virão. Então, quando entendemos que família é um projeto de Deus, muda nossa ótica de encarar a seriedade do cuidado para com a nossa casa. Porque é de Deus. E tudo que é de Deus precisa ser bem cuidado, irmãos. Muito bem cuidado. Segunda coisa que o texto nos fala, que a palavra nos fala, ou segunda verdade que eu preciso encarar. Além de que família é um projeto de Deus, precisamos entender esse conceito. A segunda coisa que a palavra deixa clara é que a família vai enfrentar desafios frequentes, irmãos. O capítulo 3 que nós lemos diz que mas a serpente mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Mas a serpente diz assim, que é o diabo, né? É certo que não morrerão. Irmãos, o primeiro casal não sofria influência do mundo, nem filosófica, e muito menos cultural. A sociedade ainda não estava formada. Mas o primeiro casal, ou a primeira família, sofreu ataques de quem? Espiritual. Hoje a coisa ficou pior. Que nós não só sofremos ataques do diabo, nós sofremos ataque da cultura, da filosofia, contra a nossa casa, e de outras estratégias. É claro que o arquiteto de tudo isso é o diabo, porque o próprio Cristo diz que o mundo jaz, e que ele é o príncipe deste mundo, desse sistema caído, depravado, corrompido. É ele que movimenta, corrompendo todas as coisas. E você acha que ele sabe muito bem que a família é um projeto de Deus abençoador? Você acha que ele não vai tentar minar isso? Você acha que ele não vai atacar com todas as armas e estratégias para poder o quê? Manchar, destruir aquilo que é projeto de Deus, pois todos os intentos do diabo é desconstruir tudo de bom que Deus construiu. E aí, cumpre a quem? A vigiar, a tomar cuidado. Eu e você, irmãos. Cuidar da nossa família. Proteger a nossa casa. Então, olha só, eu preciso entender essa verdade, que as famílias não estão isentas dos desafios impostos pelo quê? Pela nossa natureza caída agora. Dos ataques do mundo secular e principalmente dos ataques do diabo, irmãos. A realidade do maligno é presente, irmãos. Nós não podemos ver diabo em tudo, mas nós não podemos ignorar a realidade dele, rondando todas as coisas. Com qual finalidade? Matar, roubar e quem? Família.
tudo aquilo de bom que Deus criou, irmãos. E aí quem que deve estar vigilante? É eu e você. Por que você acha que Jesus disse para a gente vigiar e orar sem cessar? Para que a gente tenha a capacidade de discernir as coisas, irmãos, ao nosso redor. E para que a gente possa nos blindar contra as investidas seculares, contra as investidas espirituais, contra as investidas filosóficas, que vêm contra aquilo que Deus criou, a nossa casa. E é dentro desse ciclo familiar que a gente precisa entender isso, irmãos. Como eu disse domingo passado, é dentro do ambiente familiar que as imperfeições e fragilidades ficam evidentes, irmãos. É no convívio diário. Eu até disse que quem conhece de fato quem é o pastor Renato é a sua esposa e suas filhas. Pergunta para elas, quem é o pastor? Fala não, hein, amor? Pelo amor de Moisés. Só fala as partes boas. Mas é elas que sabem, porque lá é que fica evidente. Mas como eu já disse, a família é esse espaço que nos educa, que nos molda, que nos aperfeiçoa. E por que é esse espaço? Meu irmão, porque é criado por Deus. E é finalidade de Deus. É lá que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Quando os conflitos e as hostilidades surgem neste ambiente íntimo, é porque é sintomas de negligência, irmãos, aos princípios do Evangelho. Não é o problema na estrutura. O problema é os personagens, que não sabem lidar com o quê? Com essas fragilidades e imperfeições que vão surgindo. E quando eu detecto isso, para onde eu vou? As famílias não sabem disso, irmãos. Eu vou para os pés de Jesus, irmãos. Quem é o oleiro que pode quebrar o vaso e refazer de novo? É o Senhor, irmãos. Se há impureza, se há imperfeições, é o oleiro que pode reparar o vaso. E é para os pés dele que eu vou. Se fica evidente as imperfeições, quem acerta é Deus. Quando de fato o meu coração é obediente para ser moldado, trabalhado e ensinado pela vontade de Deus, irmãos. Então, via de regra, conflitos e hostilidades surgem no ambiente, irmãos, quando negligenciamos viver de acordo com os padrões do Evangelho, irmãos, para a minha vida. Aí a gente culpa todo mundo, né? E nessa avalanche de achar culpado, muitas vezes até o pastor é culpado pelo insucesso do casal ou da família. O que eu tenho a ver com isso? Além de ensinar conceitos, aconselhar e mostrar o caminho. Quem tem que construir é você, meu irmão e minha irmã. Não sou eu, não é ninguém. É eu me reposicionando diante de Deus. E Deus fazendo o quê? À medida que eu, de fato, busque isso, e eu obedecendo, irmãos. Porque quando os membros da família abraçam os princípios do Evangelho, perdão, humildade, amor, respeito, e se molda nisso, irmãos, nós transformamos o ambiente. Nós transformamos o ambiente. E por que transformamos o ambiente? Porque nós transformamos a nossa vida, irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Para os casais e para os filhos. Quando a Bíblia, homem, diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é para você achar bonito o texto. É para você viver isso. Mas pastor, isso é tão difícil. Meu filho, ou você é crente ou você não é. Quando somos crentes, nós nos colocamos aos pés do oleiro.
Mulheres, quando a Bíblia diz, vós mulheres, sede submisso aos vossos maridos. Não é para ser capacho, mas é entender ele como sacerdote do lar, que Deus colocou. Não foi escolha nossa, foi Deus que colocou, e Deus sabe o que faz. E não é para você estar subjugada pelo homem, ok, homem? É para você ser parceira, semelhante, auxiliadora nessa construção. Filhos, quando a Bíblia diz assim, filhos, obedeçam e honra os seus pais, porque isso é agradável ao Senhor, não é para achar bonito, é para moldar-nos nesta verdade. Pais, quando a Bíblia diz para vocês não irritarem os vossos filhos, mas criá-los na disciplina do Senhor, não é para achar bonito, é para viver, é para obedecer. Quando procuramos fazer isso, irmãos, muda tudo. Mas o problema é que a gente não quer mudar aqui, irmãos. E aí o problema continua sendo o problema da origem, não é? Quem comeu do fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, foi a serpente. Irmãos, ninguém quer assumir os seus erros, que é difícil. Mas a cura e a transformação só vem quando a gente assume os nossos erros, irmãos. Não há uma família saudável, curada, quando nós não assumimos os nossos erros e nos colocamos aos pés daquele que pode tratar todas as coisas, irmãos. Entenda isso. Nós nunca vamos alcançar a estabilidade de uma família saudável se nós não aprendermos isso. Isso é um princípio básico das Escrituras Sagradas, irmãos. Deus nos molda e transforma o nosso caráter. Muda a nossa vida. Remodela as nossas imperfeições, irmãos. Muda a nossa maneira de tratar. É os desafios. E o maligno, o diabo, ele sabe que nós temos fragilidades, irmãos. E é lá que ele vai atacar. Por que você acha que ele se aproxima de Eva? Mulher curiosa, né, irmãos? Já fazia tempo que Eva estava namorando aquele fruto. Como as mulheres fazem quando está namorando uma bolsa. Que linda, moça, você já viu? Ou aquela joia, ou aquele sapato. Os olhares são repetitivos, irmãos. E aí, a serpente, como diz o texto, é astuta, né? Ela vai aonde? O texto diz que aquilo enchia os olhos de Eva. Opa, é lá. Vamos na fragilidade. Vamos intensificar o negócio. Aí vai para Adão. Qual é a fraqueza do homem, irmãos? É a mulher, irmãos. A mulher tem um poder de dominar o homem. Quem já leu aqui a história de Sansão? Porque é inadmissível, irmãos. 3 vezes enganar ele e ele não perceber que ela estava querendo só saber o segredo da força dele. Mas a gente está rindo, homens, quando a gente está apaixonado, a gente fica sonso. E a mulher sabe disso. Por que você acha que Adão cedeu? Adão sabia do pacto federativo, irmãos, que Deus fez com ele, como cabeça. Mas a uma mulher apaixonada, amor, só amor de dia, amor. Aí a gente não resiste, gente. Trabalha nas nossas fraquezas, irmãos. O diabo sabe disso.
e aonde ele vai agir. Para fazer o quê? Desconstruir o que Deus quer construir, irmãos, não deixa. Pastor, como que eu lido com isso? Palavra. Rendição aos pés de Jesus. Tendo a percepção das nossas fragilidades. Marido, fique atento para os feedbacks da esposa. Com respeito aos erros contínuos. Mulheres, fique atento para os feedbacks do esposo. Para ajustar o que precisa ser ajustado. Ambos saibam mostrar e dar feedback. Condenar não resolve. Mas ajudar a vencer as fragilidades, constrói. A família se edifica quando fazemos a coisa pela via correta, certa. Então, irmãos, não podemos permitir que todos esses perigos afetem o nosso lar. E como nos blindar para isso, pastor? Deus, irmãos, é o Senhor. É o Senhor agindo na nossa vida, na nossa casa, nos dando graça, mas ao mesmo tempo eu e você, nós tendo a percepção, discernimento, que estamos em contínuo ataque, irmãos, contra a estrutura familiar na nossa casa. Não permita que sutilmente essas coisas vão entrando dentro da nossa casa. Irmãos, priorize Deus, os princípios, a palavra. Não permita que as distrações que são variadas do mundo, irmãos, e o diabo sabe disso, faça com que você perca de vista o que é prioritário na sua casa. É chamar a presença de Deus, irmãos. É exaltar os princípios, aquilo que edifica, aquilo que exalta o Senhor, precisa estar presente continuamente na nossa casa, irmãos, no nome de Jesus. E isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Coloca músicas que adorem ao Senhor, não música que denigre a moral, irmãos. Faça aquilo que de fato honre a glória de Deus e não que descaracterize a pessoa gloriosa do Senhor. Isso é nós que temos que fazer. A palavra de Deus diz no que pensar. Tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe as vossas mentes, mas que também ocupe os vossos lares. Porque fazendo assim, irmãos, nós estamos fazendo o quê? Nos fortalecendo contra todos os ataques do mal. Seja ele secular, seja ele materialista, filosófico, ou seja ele espiritual, vindo diretamente do diabo contra a nossa casa. O cuidado de guardar, irmãos, junto com Deus é meu, é seu, é nosso. E nesse processo nós não podemos vacilar, porque se nós vacilarmos o estrago, irmãos, pode ser muito grande. E é por isso que nós, famílias do Senhor, precisamos o quê? Nos render debaixo da dependência graciosa do Senhor, para que a graça abundante do Senhor restaure, una e cumpra os propósitos de Deus na nossa vida. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, eu ainda quero falar que a família, ela precisa buscar a viver debaixo de quê? Da graça do Senhor, da graça de Deus. Gênesis capítulo 1, texto que nós lemos, verso 27 e 28, diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o verso 28 diz assim: e Deus fez o quê, irmãos? Os abençoou. E depois é que Deus disse: sejam fecundos, multiplique-se, enche a terra, sujeite a terra, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Primeiro Deus abençoou aquela união, aquela instituição, aquele projeto.
É como que Deus estivesse dizendo assim, ó, agora vai e faça tudo debaixo da minha bênção, irmãos. E bênção é favor de Deus. Nós nem merecemos. E é por isso que é graça. Graça é viver debaixo do favor de Deus, entendendo que é Ele. Eu nem mereço, mas Ele me dá, derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E na medida que eu vou obedecendo ao Senhor, Ele vai ampliando, multiplicando essas bênçãos sobre a minha casa. Aquele que nunca dorme, o guarda de Israel, é quem vai guardar o nosso lar, irmãos. Então, em meio às complexidades, aos desafios, às crises, aos ataques do inimigos, seja ele de que espécie for, eu estarei debaixo da graça. Debaixo do quê? Do favor de Deus. É por isso que Paulo, quando estava lá lutando para a cura, ou será a libertação, ou remoção daquele espinho, Deus vira para ele e diz assim: Paulo, a minha graça te basta, meu filho. Vai servir e obedecer. Deixa o resto comigo. Era isso que Deus está falando. Não se preocupa com isso que está te incomodando. Eu vou cuidar disso aí. Eu não vou removê-lo. Mas eu vou te dar os meios para você vencer e tocar a vida. A minha graça é suficiente. O meu favor é contigo, Paulo, por onde quer que você andar. Viver debaixo da graça é viver debaixo da bênção de Deus, irmãos. Naquilo que nós estamos construindo como família. E quando estamos obedecendo ao Senhor, a gente está debaixo da bênção de Deus. Estamos guardados no Senhor. E essa graça maravilhosa é que vai nos conduzindo, vai nos mostrando. Essa graça que em Tito diz que ela nos educa para a eternidade, porque ela vai remodelando a nossa família. E é por isso que a família é chamada para ser um local acolhedor dessa graça. É receptáculo, irmãos. Nós vamos receber dessa graça de Deus. E outros serão o quê? Contagiados por isso. E é por isso, por conta da graça, da bênção de Deus, é que a nossa casa, ela se torna o quê? Um ambiente de amor. Por quê? É onde Deus está. E onde Deus está, o vínculo maior que é o amor, permeia os nossos lares. E isso vai ser vivido, o amor conjugal, o amor paternal, maternal, filial. Vai ser uma junção onde nós vamos viver toda essa realidade. Um ambiente que vai refletir de fato, irmãos, essa dimensão graciosa que Deus preparou para nós. Mas a essência dessa família cheia da graça ou graciosa, ela reside na comunhão indissolúvel, profunda com Deus, irmãos. É por isso que Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muita gente entende esse verso errado, irmãos. Sabe qual é o sentido dos textos? Quando que o Senhor edifica a casa? Quando eu, esposo, quando a minha esposa e quando as minhas filhas, nós edificamos o nosso lar nos princípios de Deus e obedecemos Ele. Aí Deus está edificando o nosso lar. Família edificada sobre os princípios de Deus, sobre as verdades de Deus, quando nós obedecemos. E é por isso que o texto vai dizer que em vão trabalha. Quem não faz o quê? Obedece os princípios de Deus. É por isso que tem muito lar, irmãos, dando murro em ponto de faca, continuamente. Pastor, e qual é a razão? A razão é a seguinte, irmãos: Deus não está edificando esse lar.
Por quê? Porque a família não está sendo moldada em obediência. A quê? A palavra. Aos princípios da palavra de Deus. Então, não temos como, de fato, vivenciar essa graça superabundante dentro do nosso lar, irmãos. Precisamos, de fato, entender que Deus edifica. Edifica quando? À medida em que nós, como família, vamos obedecendo os princípios regidos pelas Escrituras sagradas que diz respeito à edificação de família, ao comportamento do homem, da esposa, dos filhos. É isso que nós precisamos entender. Quando fazemos tudo isso, irmãos, nós construímos um lar cheio da graça, cheio da presença de Deus. Como diz na estrofe de uma canção, onde Deus tem prazer em estar. Uma casa que Deus tem prazer de estar. E olha que quando nós olhamos para as Escrituras, teve casas que Jesus entrou mais de uma vez. Não que eram casas onde famílias eram perfeitas, mas eram casas que amavam Jesus de todo o coração. E Jesus voltou nela, como Marta, Maria e Lázaro. E olha que não havia perfeição. Tanto é que no último episódio, o Senhor dá umas dicas lá para Marta, como devem ser as coisas. Mas Jesus já tinha estado ali. E Jesus volta novamente. E Jesus tinha prazer de estar ali. Não era um lar perfeito, mas era de pessoas com o coração submisso e com desejo de obedecer ao Senhor continuamente, irmãos. E olha que Deus visita em todos os momentos, em momentos áureos, quando Lázaro estava vivo, e nos momentos de aflições, irmãos. Deus tem prazer em estar. E Deus tem prazer em abençoar. E é por isso que nós precisamos estar em conexão com o Senhor, irmãos. Não perca a conexão com Deus, não permita que o seu lar perca a conexão com Deus. Há tantos ruídos, irmãos, e interferências. Tanto. A internet, seu celular, a televisão, tantas outras coisas. Não deixe que isso faça com que você perca esse contato direto com o Senhor. Pais, monitore os seus filhos. Não de maneira rude, mas de maneira consciente, conscientizando da necessidade de estarem próximo de Jesus, irmãos. Só tem um meio de vencermos este mundo como família, irmãos. Estamos conectados profundamente com Deus. Só há uma maneira de blindar o nosso lar, a nossa casa, quando estivermos profundamente comprometidos com o Senhor. Uma busca constante. É por isso, irmãos, que precisamos levar a sério a nossa vida cristã. Deus não está interessado que você frequente todos os cultos em todos os domingos. Deus está interessado que a palavra dele transforme o seu coração todos os dias. Aí sim, a sua vinda será um reflexo desse amor incondicional por Deus e pelas coisas de Deus. Então, quando a nossa família está voltada para o Senhor, irmãos, é onde a graça nos molda, porque nós nos rendemos à ação graciosa de Deus na nossa vida. O teólogo São Tomás de Aquino, irmãos, na sua Suma Teológica, na parte em que ele trata da família, ele diz assim: a graça aperfeiçoa a natureza e a eleva a um nível superior. O que ele está dizendo é, quando a graça de Deus permeia um lar, Deus aperfeiçoa de tal maneira que eleva este lar e as vidas que estão ali a um nível mais alto. De quê, irmãos? De vivência, irmãos.
Isso é Deus que faz. E é por isso que não importa as minhas imperfeições. E nem o mundo e os inimigos. Importa que eu busque a obedecer. Que à medida que eu faço isso, Deus vai mudar o que precisa ser mudado, irmãos. E Deus vai transformar o que precisa ser transformado. O que era torto, endireitou. Quem lembra aqui? Eu não lembro, que não é da minha época. Eu ouvi depois. A Teteiro eu acho que conhece. Cântico para as crianças. Havia um homenzinho torto. Era da sua época, hein, Moisés? Esse é o segredo, irmãos. Então não tem nada que Deus não possa mudar. É Bíblia e Jesus. Não é isso? E quando de fato um coração quebrantado e rendido a essas verdades se permite ser moldada pelo Espírito Santo, irmãos, seremos famílias aperfeiçoadas. O nosso presbítero Felipe, que é bonito, a beleza vai triplicar, porque o nível aumenta a bênção. O nível vai lá em cima. Tudo melhora, irmãos. E aí, irmãos, família é coisa extraordinária. Eu ainda não ouvi uma frase, ou uma frase de fato, conceitualizando família como essa frase de C.S. Lewis. No seu livro, Cristianismo Puro e Simples, eu acho extraordinário que ele diz assim, ele descreve a família como o último vestígio do céu na terra. Olha que coisa profunda, irmãos. E qual é o conceito disso? A perspectiva que ele nos lembra, irmãos, que uma família debaixo da graça, submissa à presença de Deus, é um pedacinho do céu, irmãos, aqui. Da glória que nós vamos viver lá. É o nosso porto seguro. É onde o amor flui. É onde a presença de Deus é constante, irmãos. Então, tem tudo a ver que, de fato, família é o último refúgio do céu na terra. E por quê? Porque é projeto de Deus, irmãos. E se é de Deus, é bênção. E não importa se a sua família é perfeita ou não, o que importa é se ela é de Deus. E se ela está sendo moldada pelo Senhor. É isso que importa. E você viver nessa dimensão que Deus trata a família, irmãos. É o seu tesouro precioso. Cuida dele. E quando não tiver condições, aonde estão os nossos recursos, irmãos? Na palavra, no nosso Deus, que nos chamou para vivermos em famílias, irmãos. Busque os recursos que Deus já liberou para você, para mim, para nós, para nossa casa. Jesus conquistou todas as coisas na cruz do Calvário, irmãos. Mas nós precisamos aprendermos a viver como filhos. Filhos amados de Deus. Porque senão nós viveremos como na dimensão do filho mais velho, do filho pródigo. Pai, tanto tempo eu estou convosco, nunca o Senhor me deste um cabritinho para eu festejar. E o pai diz assim para o filho, filho, tudo que é meu é seu. Se você não utilizou, é porque você ainda não entendeu a paternidade. Todos os recursos que nós precisamos, irmãos, está na fonte chamada Deus, o Criador, da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Eu só preciso fazer o quê? Acessar os recursos, irmãos. E para que eu faça isso, eu preciso ter o quê? Intimidade com o Pai. Porque eu vou saber o que é meu. Por direito. Porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. E Ele nos deu, irmãos, graça. Nem merecemos.
mas Ele nos deu. O Senhor te deu uma família. Boa ou ruim, dentro do seu conceito, mas Deus te deu. E você pode transformar essa família em algo mais extraordinário nessa terra. E sabe quem vai te ajudar a fazer isso? Aquele que formou a família. E tudo depende de como eu olho para esse projeto do Senhor. E me coloco nesse projeto. Não querendo fazer as coisas do meu jeito. Não vai dar certo. Mas buscando continuamente a fazer do jeito de Deus. E não se esqueça, irmãos. Quando os nossos corações forem intencionais diante do Senhor para isso, até aquilo que hoje pareça estar perdido, Deus vai encontrar e restaurar. O que está morto, Deus tem poder para ressuscitar. Qual família que Deus não pode restaurar, irmãos? Não há impossível para aquele que nós servimos. É graça, sobre graça, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então olhemos para a família, irmãos, dentro de uma perspectiva bíblica. É projeto de Deus. A Bíblia diz que enfrentaremos desafio. Mas a Bíblia também diz que a graça, ela nos ajuda a vencer os desafios e a viver um pedacinho do céu dentro da nossa casa. Irmãos, hoje eu vou chegar em casa, a minha esposa e a minha filha vão me abraçar e beijar. Pai, que lindo que o Senhor falou hoje. Mas elas sabem que eu tenho o prazer de estar em casa. Elas sabem. Mas não revela as coisas pormenores não, irmão. Só fica na parte boa. Vamos colocar de pé. Irmãos, para encerrar, nunca desista da sua família. Porque Deus nunca desiste dela, irmãos. Mas Deus trabalha em cima de iniciativa. Se reposicione, se recoloque, seja intencional naquilo que você quer para a sua casa. Não se acomode. Busque naquele que tem poder de fazer todas as coisas. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Eu sei quem eu era, Senhor. E sei em que o Senhor me transformou e tem me transformado. E boa parte de tudo isso é a bênção de poder viver numa família que serve ao Senhor. Obrigado por minha esposa, Senhor. Não é perfeita, mas é a mulher que tu me deste. Obrigado por minhas filhas que também não são perfeitas, mas são as filhas que o Senhor me deu e que o Senhor ama e que tem projeto e propósito para elas. Obrigado, Senhor, por cada família aqui nesta noite. Por aquelas que ainda não são, porque estão namorando, irão se casar. Mas obrigado porque o Senhor inicia um projeto. E é o Senhor mesmo que dá os meios para que possamos edificar da maneira certa. Senhor, nos dê um coração obediente, um ouvido sensível ao Teu Espírito falando conosco, Senhor. Nos dê um amor profundo
pela tua palavra, Senhor, nosso manual de vida eterna e de vida transformada. Senhor, visita o nosso coração com teu Espírito. Como diz a tua palavra na oração do teu servo, Senhor, tu me sonda e me conhece. Senhor, se há algum caminho mau, se há alguma luta, se há algum ataque, Senhor, é o Senhor que nos guarda de todo mal. O Senhor é a nossa sombra direita, Senhor. O Senhor é o nosso braço forte, manhã após manhã, como diz o profeta Isaías, o nosso socorro em tempo de angústia, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Que nós nos abriguemos debaixo das tuas asas, Senhor. E que as nossas famílias repousem à sombra do Onipotente. Porque o Senhor cuidará de nós, Senhor. Que o nosso coração se aproxime cada vez mais e mais do Senhor. Que o Senhor tenha a primazia, Senhor, dentro dos nossos lares. Que a graça do Senhor transborde dentro dos nossos lares, Senhor. Que as nossas famílias, Senhor, sejam agraciadas. Senhor, derrama do teu amor sobre a nossa vida. Ajuda-nos nas nossas imperfeições que o Senhor conhece. Vai nos dar um coração quebrantado, Senhor. Nos dá um coração rendido, Senhor. Nos dá a tua bênção, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Visita os nossos lares. Que a tua presença seja contínua, Senhor. Restaurando, edificando, aperfeiçoando, dando sabedoria, discernimento, direção. Tudo o que precisamos, Senhor. Para edificarmos as nossas famílias firmadas no Senhor. E desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pelo teu amor e cuidado. Que o Senhor nos despeça debaixo da tua bênção, Senhor. E que a mão poderosa do Senhor nos guie. E que o Senhor nos livre de todo o mal. Que a graça abundante, superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Este amor sublime de Deus que nos ama incondicionalmente. A comunhão, poder do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos. Famílias da aliança, igreja do Senhor. E que nós caminhemos, ó Deus, voltados, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, e que o Senhor nos dê uma semana agraciada, e que o Senhor nos dê uma noite tranquila, e que o Senhor nos visite de maneira poderosa, e que o Senhor nessa semana nos surpreenda, Senhor. Oh meu Deus, com o agir gracioso, profundo do Senhor sobre a nossa vida. Oramos no nome de Jesus e rendemos de graça em todo o nosso viver. Assim nós oramos. Amém e amém.